Olá, tudo bem? Eu começo o programa com uma pergunta para você. O que tem em comum este brinquedo, este celular e a arquitetura deste parque? O Parque das Ruínas, que fica aqui, no Rio. Tempo para você pensar. A resposta é fácil. Os três foram criados com base em princípios da matemática. Sinal matemática. A matemática não é só uma disciplina da escola, não. Ela está presente em muitos aspectos da nossa vida. E é por isso que a matemática é o tema do nosso A Vida em Libras de hoje. A matemática engloba o raciocínio lógico e abstrato. Ou seja, é preciso imaginar muitos aspectos que não são palpáveis para poder compreendê-la. Porém, a matemática também tem um lado muito real, muito prático, pois estuda, por exemplo, os pesos. Sinal peso. E as medidas. Sinal medida. Por exemplo, quantos centímetros tem este tecido? Outro exemplo. Quantos quilos pesam essas frutas? Os pesos e as medidas são recursos de comparação. A matemática também estuda estatísticas. Sinal estatística. No Brasil, há 200 milhões de habitantes. Dentre eles, estima-se que existam 10 milhões de surdos. Isso representa 5% da população. É uma estatística e uma porcentagem. Sinal porcentagem. Mas quando pensamos em matemática, talvez a primeira coisa que venha à cabeça seja o conjunto de 4 operações básicas. São elas: adição, sinal adição. Observem. Quatro mais 2 são 6. Certo? Agora vejam. Subtração. Sinal subtração. E como fica? 4 menos 2 são 2. Correto?
divisão. Sinal divisão. Como seria? 4 dividido por 2 são 2, ok? Correto? E multiplicação. Sinal multiplicação. Vejam, 4 vezes 2 são 8, certo? Já parou para pensar qual é o menor número que você conhece? Número 1? Número 0? E se eu te disser que é uma resposta impossível? É que abaixo do zero existem infinitos números. São os números negativos. Sinal número negativo. Que vem sempre com um sinal de menos antes. Os números negativos estão muito presentes na nossa rotina. Por exemplo, se você está devendo dinheiro ao banco, aparece um valor negativo no seu extrato. Ou, se você viaja para um lugar muito frio, você pode pegar uma temperatura negativa, abaixo de 0 grau. A matemática tem várias outras aplicações importantes. Uma das mais utilizadas é a regra de 3. A regra de 3 é um processo para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Por exemplo, eu comprei 2 livros e paguei R$120. Se eu comprasse 5 livros, quanto pagaria? Podemos fazer uma regra de 3 para descobrir facilmente. Ou seja, eu descobri que pagaria R$300 por 5 livros. Aliás, comprar tem muito a ver com a matemática. Por exemplo, você pode pagar à vista ou a prazo. Mas cuidado, se pagar a prazo, precisa ver se tem juros. Sinal juro. O juro é um percentual cobrado por empréstimo de dinheiro ou pelo parcelamento de uma compra. Outro conceito fundamental para entender as divisões de pagamento é a fração. Sinal fração. Ou fração. As frações são razões entre 2 números. Por exemplo, esta torta aqui está partida em 4 partes.
1/4. Produção, quero um pedaço para mim. E você se lembra que no início do programa eu comparei o celular, o cubo mágico e o Parque das Ruínas? Vou explicar melhor onde está a matemática dentro deles. Primeiro item, celular. A matemática está na base do funcionamento do celular e de seus recursos, como GPS, calculadora e internet. Tudo isso depende da matemática. Segundo, cubo mágico. O cubo mágico é um brinquedo muito divertido, um quebra-cabeças que une diferentes matérias da matemática, como geometria, e análise combinatória. Lembra? Aquela do fatorial. Terceiro item, arquitetura. A arquitetura é realizada toda com base em cálculos da matemática, como, por exemplo, o da área, sinal área. A área é um conceito que define o espaço em 2 dimensões. A sua medida mais conhecida é o metro quadrado. Sinal metro quadrado. E depois de tudo o que eu mostrei, a matemática nem parece mais tão difícil, não é mesmo? Então, é hora de revisar os sinais e conceitos que aprendemos hoje. Matemática, peso, medida, estatística, porcentagem, adição, subtração, divisão, multiplicação, número negativo, regra de 3, juro, fração ou fração, análise combinatória, área, metro quadrado. Tomara que você tenha se divertido e aprendido tanto quanto eu. Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!